Boa tarde, Vitor. Você bateu o recorde, Vitor! Você bateu o recorde! Meus parabéns, você foi. Olha, eu tive dois convidados já, Como que assim? você bateu o recorde, meus parabéns! É porque eu tive já dois convidados que eu tinha brincado com É, eles, que eles tinham sido recordistas, assim, de terem entrado, pá, eles já entraram assim, segundo, terceiro, sei lá, na live, entendeu? Você bateu o aham. recorde, que você foi o primeiro a entrar. E antes de eu falar qualquer coisa assim, e aí, pessoal, boa noite e tal, o Vitor já estava lá com a solicitação. Treinou direitinho, hein? Treinei, ué. Muito Bom, bem, tenho, muito tenho bem. bons professores. E É isso você é um deles. aí. Maravilha. Bom, eu estou brincando com o É, Vitor, que o Vitor é um dos que, igual a mim, né? Eu tive que entender de Instagram depois que a gente começou a pandemia, né? Eu tive que entender de Instagram. E o Vitor também é a mesma coisa, né? Pelo que a gente estava conversando aqui. Ele até tinha Instagram e tal, mas usava pouco. E eu uso o Instagram da Mimos. Eu tenho, aliás, gosto sempre de lembrar o pessoal aí, tem um Instagram no meu nome, Mesquita Jomar, Jomar Mesquita, alguma coisa assim, que é fake, que fizeram para mim, eu estou tentando acabar com ele. Até fiz um agora recentemente, mas eu não uso, eu uso o da Mimulus. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lá. muitíssimo obrigado, tá, por ter Eu, aceito o convite, estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber. Né? Nós estamos caminhando já prazer é, para. Pode falar. prazer é todo meu, Gilmar. Imagine É, dividir esse momento contigo, toda essa história que você tem aí no mundo da dança e artístico. É uma maravilha estar conversando com você. vamos em frente. Nós já estamos caminhando para 30 lives, né? Nesse ano que a Mimulus faz 30 anos. As pessoas estão achando que esse ano é um ano totalmente atípico, assim, diferente, por causa da pandemia, mas não é, porque a Mimulus está fazendo 30 anos, por isso que é um ano tão marcante, assim, entendeu? E Caramba! aí, o Vitor é mais um desses convidados especiais, escolhidos a dedo aqui. Eu vou começar apresentando ele para vocês, mas depois gostaria que ele, né, se apresentasse, obviamente, aí muito melhor do que eu. Né? O Vitor, eu digo sem medo de errar, que é um dos profissionais ligados ao tango, né? Depois ele vai falar com vocês também. Ele vem de uma longa história aí de trabalho com o corpo, né, de técnicas corporais, de estudo de técnicas corporais, e também por isso ele tem esse. Eu considero um dos melhores professores de tango que tem no Brasil, com uma carreira artística também maravilhosa, e apresentando trabalhos lindos com o Muito tango, obrigado. e também, né, com uma maneira, uma abordagem, né, uma maneira de ensinar o tango também muito peculiar, de uma excelência enorme, justamente porque ele tem toda uma bagagem também, um conhecimento de outras técnicas corporais e associa esses conhecimentos, né, ao trabalho que ele faz com o tango. A gente já esteve junto aí em diversos eventos, diversas oportunidades aí ao longo dos anos, já, né, já nos conhecemos há várias décadas. O Vitor, hoje mesmo, uma Opa! aluna. Várias décadas aí foi muito Opa também, aí, né? Gilmar, gostei. Hoje Ainda bem que não mesmo. foi vários séculos, né? Não, não, não. Hoje mesmo, uma aluna ainda me perguntou: o Vitor Costa é aquele que foi professor da disciplina de tango aqui no curso de qualificação da Mimos. Eu falei: é ele mesmo. Então não vou perder, não vou perder, né? Porque o Oba! Vitor, quando eu tinha que escolher um professor para ministrar essa parte, né, essa disciplina do tango, dividir comigo essa parte, falar sobre as origens do tango, a essência do tango e trabalhar o tango na prática, né? O Vitor foi a primeira pessoa que eu pensei naquele momento e seria a primeira pessoa que eu pensaria, né, em qualquer momento, e eu convidei, ele prontamente aceitou e fizemos um trabalho aqui juntos, que foi, enfim, muito elogiado pelos alunos. E então agora também, para falar de tango, eu não poderia convidar outra pessoa que não o Vitor. Agora então pode se apresentar, vai lá. Obrigado, Gilmar. Olha, eu na verdade o primeiro chão de dança que eu pisei foi de Belo Horizonte, que foi do Klaus Viana.
né? E Ah, aí da isso aí. terrinha. Isso aí. Comecei com Klaus Viana, depois eu trabalhei um tempo na escola do Ivaldo Bertazzo, trabalhei uns 7 anos na escola dele como professor assistente. Depois que eu saí do Bertazzo, aí eu fui dar aula na escola do Klaus Viana, junto com o Rainer, o filho dele, os dois já faleceram, infelizmente, né? Olha Que foram assim que os bagagem, meus, né? Que bagagem, olha só que. foram meus Ah. mestres mesmo. É que na época eu era engenheiro, né, Gilmar? Não sei se você sabe, eu fui engenheiro Pois é, nós mecânico. somos engenheiros, né? Nós somos Mecânicos, inclusive, engenheiros, né? né? As Então. pessoas, às vezes, as pessoas acham que a gente é professor de tango, a gente é engenheiro mecânico. Pois é, mecânico, você é mecânico também, né? Sim, sim, é isso aí. É. Eu lembro quando eu estudava na FEI que tinha um carrinho que chamava o engenheiro que virou o suco, né? Nós É somos o tipo a engenheiro que gente, viramos é. bailarinos, né? É isso aí. É, mas assim, trabalhando com o Bertazzo e com o Klaus, eu sempre estudei outras técnicas também de dança, como a dança contemporânea, o balé clássico, depois fui para o contato e improvisação, Uhum, sempre nessa área da consciência do corpo, buscando a movimentação mais, vamos dizer assim, mais sincera, mais orgânica do corpo, né? Sem ser uhum, muito essa linha da forma. Então eu comecei muito por essa linha da sensação, da consciência do corpo, né? De como você chegar no movimento e não copiar o movimento. aham, Então, infelizmente eu tive essa escola, que foi muito legal. Na verdade, eu fazia teatro antes, né? Eu fazia teatro e cantava também em coro profissional. E uhum. foi num curso de teatro, um dos professores de dança, ele falou assim: Nossa, você tem um jeito para dançar, cara, você devia dançar. Aliás, você tem mais jeito para dançar do que para atuar, né? Então, eu falei, eu não sei se ele estava querendo se livrar de mim ou não, mas Mas deu certo, né? deu certo, né? Aham, E aí o tango foi assim, eu comecei eu dançava flamenco, numa época eu comecei a dançar e tudo que eu já tinha estudado de flamenco em São Paulo, já não tinha mais professor que eu pudesse estar me aprimorando. E eu soube de um casal de espanhóis que estavam trabalhando na Argentina, que o pai do rapaz estava terminal, né? Então eles vieram da Espanha para dar aula lá. Então eu aproveitei essa temporada e eu ficava 2 meses, 3 meses na Argentina estudando flamenco desde a hora que eu acordava até a hora que ia dormir. aham. Na verdade, lá do meio-dia até umas 8 da noite. E lá na Argentina, depois que acabava a aula dos caras, eu ficava sozinho, não tinha para onde ir, eu ia jantar sozinho e tal. Falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa para conhecer gente aqui em Buenos Aires, né? Uhum. E aí me ocorreu, eu falei, tango, né? Eu vou aprender tango, vou começar a ir às milongas e tal, vai ser um jeito de eu conhecer a comunidade argentina. Aham. E aí eu comecei no tango assim, totalmente hobby, né? Não Sim. imaginava que ia se tornar minha profissão. E, bom, isso eu estou falando mais ou menos, essa história eu estou remetendo a uns 35 anos atrás, né? Aham. Então eu tô gerando aí eu já uns 34 anos de tango, por aí. Com a Margareta eu Uhum. tenho uma parceria de 25 anos já, a gente está completando esse ano. Que maravilha. Aliás, E aí não. você tava com alguns eventos virtuais também em comemoração dos 25 anos aí, né? Queria dar os parabéns também para Margarete Cardoche, né? Que é parceira do Vitor. E a minha parceria com a Juliana Macedo, já está completando 27 anos. Caramba! E a gente sabe, né? Tem que dar os parabéns para você, para Margarete, para Juliana, para mim, que a gente sabe como que é difícil, né? É, Opa! às vezes é mais difícil que um casamento, né? Não manter uma parceria de dança assim, né? Tem as suas, sempre tem igual com o casamento, tem o lado maravilhoso, mas tem o lado muito difícil também, né? São os conflitos das relações e tudo mais, né? Não? Então acho que É estamos de verdade. parabéns, né? Estamos de parabéns. E com a Ah, Margarete eu fui casado com ela mesmo, né? Nós moramos juntos por 19 anos. olha, Então, e assim, eu digo que esses 19 anos eu tenho a sensação térmica de 40, porque a gente dá aula junto até hoje, né? aham, Viajava junto, dormia junto, aí passava férias juntos, era 24 sobre 24, né? Então não aham. tinha
aquela brigadinha que às vezes a gente acontece entre uma parceria de trabalho e tal, que você precisa do seu espaço. Aí cada Não um vai tinha para casa essa. e pronto. Aí não... Só que a gente ia para cá, para a mesma casa, para a É, mesma cama, né? imagina a É, dificuldade. é, Eu que fui namorado da Juliana, isso há muito tempo atrás, eu sei como que é isso, né? Essa misturar namoro e parceria, imagina casamento de 19 anos. E aí o parabéns é maior ainda, porque você terminar um casamento e continuar trabalhando junto, poxa, isso é, né? isso Louvável. foi um processo, né, Gilmar? Não foi tão Aham. assim, né? Teve a Claro, claro. separação, a gente continuava trabalhando junto, e aquele relacionamento de 19 anos, então é um tal de vai e não vai, vai, mas não Aham. fica. Até uma hora que os dois, né? Acabou cada um, a Margarete saiu realmente da casa, ela foi morar sozinha, e aí eu Uhum. acabei indo morar na Europa, e conheci Aham. uma francesa, me apaixonei por ela, a gente ficou morando junto, moramos juntos quase 4 anos na Holanda, né? Aham. E é onde eu passei também 4 anos na Holanda, e foi aonde na Holanda que eu comecei a estudar o gyrotonic, o gyrokinesis, que eu estou trabalhando até hoje. Eu fiz a formação lá fora, e Aham. quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma proposta de trabalho bastante interessante com esse trabalho, no estúdio da Soraya Sabino, onde eu trabalho até hoje, né? Faz Aham. 2 anos desde que eu voltei da Europa. Sim. E tô trabalhando com essa técnica agora, assim, bastante com gyrotônico e gyrokinesis, né, que Aham. complementam. Na verdade, foi assim, numa turnê que eu fiz na Europa, indo para Moscou, Ah, eu fui lá para a Escola do Arte do Sebastian Arce. sim. E aí eu saí para jantar com os professores um dia lá, e a gente começou a conversar, e eu perguntei, o que vocês fazem além do tango, né, para praticar o corpo, para Aham. treinar o corpo? Aí todos, gyrotonic, 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 Que aqueles legal. russos também maravilhosos, Aham. aquelas russas lindíssimas, Aham. né, com aquele corpo trabalhado. Eu falei, opa, então, Aham. gyrotonic, né, vamos lá. E aí eu descobri um estúdio de gyrotonic perto de onde eu morava na Holanda. Comecei assim, comecei também como tango, para brincar, como hobby, para ir aprimorando o Uhum. corpo, e de repente virei profissional dessa área também, Ah, que né? legal, né? Que legal. São coisas complementares, né? E a Margarete, ela entrou justamente na hora que a gente estava falando dela. Ela já colocou uma mensagem aí. Em três já estão falando de mim. Tava rindo aí. Mas é isso. Bom, Vitor, e a gente tem uma outra coisa em comum, além da engenharia mecânica e do tango, que a gente fez aula com, eu considero, né, de quem fiz aula, eu acho que isso é importante assim para quem trabalha com tango, com dança de salão, beber de várias fontes, eu sempre digo isso. Tem gente que não, que gosta, né? Eu vou seguir esta linha, esse modelo, esse professor. Mas eu sempre gostei assim, né, de beber de várias fontes para poder achar, né, o que combina com o meu corpo, com a minha maneira de pensar a dança e o tango. Mas entre esses professores todos, eu considero que foi um dos mais importantes, um dos que eu mais admiro, ou talvez o que eu mais admire, é Mingo Pugliese, né? Mingo Pugliese, Esther Pugliese, né? E eu sei que você já fez muitas aulas com ele também, admira muito o Mingo. E ele foi talvez assim um dos últimos dessa geração de tangueiros, de professores de tango que viveram, né, o período de criação, de reformulação do tango, né, para o tango tomar a forma como dança e como música que a gente conhece hoje, né? Décadas de 30, 40, principalmente. Então, assim, eu acho que a gente vem de uma geração privilegiada, é uma geração que pôde fazer aulas, né, com esses grandes maestros do tango que nos trouxeram a informação assim por via direta, né, que viveram esse momento grandioso do tango de transformação e a gente pôde beber direto dessas fontes. Eu acho que a gente vem dessa geração assim que é muito privilegiada, né? Conta um pouquinho para a gente o que você pensa disso, da sua experiência com o Mingo Pugliese. Olha, o Mingo, começa que o Mingo se tornou um amigão, assim, o Mingo e a Aham. Esther, eles frequentaram muito a minha casa, eles vieram muito para São Paulo. No começo, quem trazia eles para São Paulo era a Virgínia Hall, né? A Virgínia trazia Sim. bastante o Mingo. E eu Aham. sabia que o Mingo ia para Belo Horizonte, o Mingo falou muito de você, né? Sim. Aliás, o Mingo falava para mim assim, olha, tem dois caras que você tem que se preocupar no Brasil. Um é o Jomar e o outro é o Jaime Arocha.
Ele era muito Então, legal. assim, figura, né? O Mingo é a Aham, figura. E ele falava muito bem de você, o Mingo. Agora, o Mingo eu aham, tenho um carinho muito especial, porque o Mingo ele veio no momento da minha carreira com a Margarete. A gente tinha começado fazia alguns anos, mas o Mingo, assim, existe a gente antes do Mingo e depois do Mingo, né? O Mingo teve aham. uma transformação. Foi uma história muito louca com o Mingo. Eu e a Margarete, nós fomos fazer uma performance no Círculo Militar em São Paulo. Sim. E lá nessa mesma apresentação tinha um casal de argentinos, que era o Mingo e a Esther. Aham. E eu fiquei impressionado com a apresentação deles, com a limpeza, com a clareza, com o jeito dele caminhar, né? Eu fiquei assim, já estava impressionado com a apresentação. E depois a gente estava no mesmo camarim, o Mingo pega a Margarete e começa a fazer passo com a Margarete para lá e para cá e faz, né? Eu falei, meu, o que esse cara tá fazendo com a minha parceira, né? Pô, eu não consigo fazer isso, como é que ele faz, né? Aham. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, Mingo, eu quero realmente fazer aula com você, você é o cara e Aham. tal, né? Ele falou, eu vou te dar aula, mas com uma condição. Eu falei, É. qual é a condição? Ele falou, você já é um cara conhecido, você já tem um nome e tal. Você faz umas coreografias muito bonitas, você tem uma musicalidade bem precisa, mas de tango você não entende nada. Eu só te dou aula se a gente começar do zero. Que Então foi assim maravilha! meu encontro com o Mingo. Olha só. Eu fiquei muito impressionado com o Mingo numa ocasião, assim, eu já o conhecia, né? A gente já tinha trazido ele aqui a Belo Horizonte. Aliás, assim, a minha mãe tem essa grande, tem um orgulho muito grande assim dela ter sido uma das precursoras, assim, das pioneiras em trazer essas pessoas para cá, né? Trazer professores de tango, professores de Lindy Hop e tal, como um investimento mesmo ali no início da década de 90 para trazer, né, esse know-how, para trazer essas danças aqui para o Brasil, e que, né, não eram conhecidas ou eram muito pouco conhecidas. Mas, enfim, o Mingo foi, por sorte, um deles, e eu já o conhecia, e aí, numa das visitas a Buenos Aires, fazendo aula com ele, mas fazendo aula com outros professores também, né? Teve um dia que eu cheguei para fazer aula com ele, e ele logo notou, pelo jeito que eu estava pegando e tal, que ele falou, né, você estava fazendo aula com outro professor agora, não estava? Por Falei, acaso era o tava, Gustavo? tava. Não, eu nem lembro quem era o professor, mas era um professor da nova geração, quando estava entrando em moda o Nuevo Tango, né? E aí ele falou, então você está interessado, né, nesse pessoal novo aí, nesses passos do Nuevo Tango, né? Eu falei, né, amigo, sim, né, tô querendo conhecer, né, e tudo mais. Aí ele foi, pegou a Esther, aí começou a fazer umas figuras que eu falei, como assim, né? Então, você está afim de aprender, você tá afim de aprender isso aqui, né? Passos que normalmente você não via no tango tradicional, que eu jamais imaginava que ele conhecesse, que ele fizesse, né? Você está querendo aprender a fazer isso aqui? Isso aqui, ó, se você quiser, eu te ensino. Você está querendo só essas sacadas assim? Aí ele vinha, fazia uma sacada, soltando o abraço, inclusive, né? Que é uma das características do Nuevo Tango, desfazer o abraço. Aí eu fui ficando assim, e ele foi tipo assim, né? Ele não falou isso, mas ele queria dizer o quê? Olha, você não precisa fazer aula com ninguém, você pode fazer aula comigo, que eu sei tudo e eu vou te ensinar, né? Mas, claro, não era com nenhuma arrogância, não era nada, mas o que me Não, ele impressionou, não era. o que eu constatei naquele momento, né? Hoje eu tenho isso muito claro, mas naquele momento, jovem e tal, começando, como que né, os criadores do Nuevo Tango, assim como qualquer pessoa que faça sucesso, né, em qualquer dança de salão que seja, inovando, trazendo novos estilos, ele só consegue fazer isso com qualidade porque ele conhece, né, ele A estudou base. muito o tradicional. Né? A Então, base. aí eu fui ver, quer dizer, qual que era a formação desses novos profissionais que estavam surgindo, que depois viraram, né, ícones aí do Nuevo Tango e tudo mais. Eles tinham estudado muito o tango tradicional, né? E Tinham. esses grandes maestros, como o Mingo, da geração dele, a geração mais antiga, eu acho que até foi na sua aula, não me lembro bem, né, mostrando vídeos em que as pessoas, claro que não de uma maneira com uma amplitude tão grande, mas décadas e décadas atrás já faziam colgadas, né, já faziam volcadas. E o que a virtude desses novos professores que surgiram foi justamente o quê? Né? Estudar, ver como que eles faziam e ampliar, né? E
ensinar aqueles movimentos, né, depurar a técnica e criar novas possibilidades de fazer, né? Mas está tudo baseado no tango tradicional. Tanto é que eu fui olhar o Mingo lá, fazia tudo, né? Então isso me impressionou muito, como que é importante a gente conhecer esses mestres, essas pessoas que às vezes nem conseguem mais fisicamente executar movimentos complicados, mas que traz um conhecimento, uma essência que é fundamental, não é não? Ah, é. E a Esther e o Mingo, eles foram professores dos professores de hoje, Sim, né? Toda exatamente. essa geração que está dando aula hoje passaram pela mão deles. E o Mingo, ele foi aluno do Carlos Esteves Petróleo, que foi o Uhum. criador do giro que a gente conhece hoje em dia no tango. Esse Sim. giro que tem as entradas, entrada no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, Aham. Aham. né? Então, o que aconteceu? O Petróleo ele era um super coreógrafo, um coreógrafo de mão cheia. Diz Aham. que o Petróleo, quando ele se fechava numa sala, ele começava a criar um passo atrás do outro. O pessoal ficava até perdido, porque o cara é uma máquina de criação, Aham. né? E o Aham. Petróleo ele tinha esse apelido, porque o nome dele era Carlos Esteves, né? O Petróleo era porque ele gostava de mamar um alquinho, né? Então acho que ele se inspirava lá no petróleo e ia embora. E em frente, e em frente. Né? Muito Agora, o bem. Mingo bebeu nessa fonte e o Mingo foi o último dos mestres que passou essa informação para essas Aham. gerações que estão dando aula hoje. Tanto que a maior parte dos professores de tango, eles têm como passo de base aquela saída básica, né? Que Uhum. sai para o lado, vai, a mulher cruza a perna e tal. Agora, para o Mingo e para o Petróleo, o passo de base era o giro. Muito Então, legal isso, o né? que a gente Aham. vê, todo o movimento do tango circular, faz muito mais sentido você ter uma base circular Sim, que te situe, porque sim. o giro, vamos dizer assim, o giro tá para o tango como as geleiras e as montanhas estão para a água do oceano, Olha que né? bonito. Do giro, Aham. você tira todos os passos do tango sem exceção. Sim, sim, E todas as posturas do tango sem exceção. sim. Então, assim, para mim, toda vez que eu falo em Mingo e Esther, já me vem imediatamente o giro, né? Aham. E essas aulas de giro, eu lembro muito o Mingo na minha casa, que ele ficava, às vezes, 2 meses em São Paulo, hospedado na minha Ah, casa. é? Olha que Então, ele maravilha, hein? acordava, assim, de manhã, Ah, de pantufa, né? Aquele chinelo de dedo, e ah. dava aula de giro com enrosque, meu amigo. Sabe aquele giro com enrosque? De Aham. pantufa, cara. E a pantufa não saía do pé dele. Então Olha eu que falava, meu, maravilha, vocês hein? Você é tem um um amigo barato. hospedado Então, 2 meses na sua casa fazendo aula com ele de pantufa depois do café da manhã, isso é muito privilégio, isso é muito é privilégio. muito É. legal, cara. É. Então, por isso que eu te falo que ele Aham. foi assim, que ele passou, deixou de ser só um professor, né? Ele entrou na história da gente. E depois, quando nós inauguramos o Espaço Vitor Costa, o Mingo, ele estava no Brasil e ele fez toda uma parte da mídia, da divulgação. A gente levou o Mingo para Que legal. vários veículos da imprensa, né? Ele foi capa de jornal de vários lugares. Ele ficou muito contente Sim, também com a coisa. que Eu levei o legal. Mingo para fazer espetáculos no Sesc Pompeia, a gente montava espetáculos, chamava o Mingo e a Esther para estar participando. Aham. Então, assim, eu vejo o Mingo e a Esther e a Graciela Gonzalez, que eu não posso deixar de Aham. citar, que são os meus Sim, gurus, e até sim. hoje eu sigo a Graciela Gonzalez, porque o Mingo, infelizmente, o Mingo e a Esther já morreram, Aham. né? Até o Mingo teve um final bastante trágico, foi o final da vida dele foi muito trágico, ele teve 2 AVCs, então ele ficou Sim. Ficou no muito final tempo. deitado numa Aham. cama, só Uhum. mexendo os olhos, né? Muito triste Sim, para um bailarino acontecer isso, né? com certeza. É. Mas o Mingo tinha toda essa linha. E agora, se você pegar essa coisa do tango novo, como você está falando, e Uhum. você bem colocou, ele tem toda a base no tango mesmo. Porque, Uhum. inclusive, os criadores, que a gente tem 3 pilares, né, básicos aí do tango novo, que foi o Gustavo Naveira, o Fabian Salas e o Tito Frumboli, Sim. né? Uhum. Então, esses três unânimes, eles
eles são excelentes dançarinos de tango, do tango tradicional, entre aspas. E eles também nem chamam esse tango mais, o Nuevo-tango, que se chamava antes de Nuevo-tango, né? já é parte integrante da coisa, né? Sim. Agora, se você pega uma volcada, a volcada, na verdade, é um oito cortado inclinado. Né? Se você Exatamente. pegar o passo do oito cortado, você faz o oito cortado inclinado e a volcada. Então, é assim, foi um pequeno detalhe, que assim, uma mudança de eixo. Sim. Né? Que veio, mas aí também tem, estudando com o Frumboli, com o Títio, veio toda uma característica das artes marciais e da respiração e do yoga, que é essa energia interna de você usar essa energia dos chakras para colocar para fora. Então, esse de dentro para fora, essa expansão energética, isso é a novidade do Tango Novo. Porque você tira assim, você tira de uma, a forma de você fazer os movimentos elásticos do Tango Novo, aqueles rebotes, em que a mulher abre no abraço, que parece mágica, abre que nem uma bola de ping-pong que vai e volta na sua mão. Né? Se você fizer corretamente, você tem que tirar desse energético, dessa energia mesmo. Né? Do então, centro da respiração. Foi uma grande evolução, né? Uma Sim. grande evolução do tango. Com certeza. E aí você pega os bailarinos atuais, que são verdadeiras máquinas de dança, né? Hoje eu fico impressionado vendo o campeonato. A qualidade técnica desse povo, né? Assim, sim. Ainda bem que eu já estou aposentando a sapatilha. Competir com essa molecada não é fácil agora. É por isso que eu tô fazendo questão de dizer aqui, olha, vocês têm que valorizar os mais velhos. Às vezes eles não conseguem mais fazer aquele passo tão bem feito, mas a essência tem muito que ensinar para vocês. Estou puxando a sardinha para o nosso lado aí, ó. Mas com certeza, Jomar, apesar da gente ver essa molecada com esse nível altíssimo, não é, técnico, eles não têm uma bagagem do professor. Né? A didática do professor, lidar com a coisa. Porque quando muitos desses que eu faço aula, eu falo, não, maravilhosa técnica, mas falta didática. Sim, né? Falta aquela coisa que vem do da professor, experiência, realmente. Que vem da experiência, que vem dos anos de trabalho. Então, sim, acho que isso que as raposas velhas têm em vantagem as raposas novas. É isso aí. E você falou do giro, né? Domingo. Eu até hoje, né, eu utilizo a técnica que ele utiliza, né, a metodologia que ele utilizava para trabalhar o giro. Até hoje eu utilizo isso assim em várias aulas que eu dou e para coreografar, porque assim, a Extrema é uma ferramenta super, super útil, né? É impressionante assim. E como que é isso, né? É algo que vem de décadas aí para trás, né? Queria falar o olá aí para o Francisco Ancona, que acabou que entrou agora mesmo aí na live. Francisco Ancona, que é meu convidado aí de segunda-feira, então não percam, segunda-feira, 18 horas, vou estar com o Francisco Ancona falando de dança de salão e entretenimento, cruzeiros e outras coisas mais. Então não percam, tá? E agradecer também alguém, desculpa, eu não perdi o nome, que falou que eu tô com uma camisa bonita hoje. Aliás, outro dia teve uma outra que falou, nossa, eu adoro as suas camisas nas lives. Aí teve uma outra que falou que agora, então muito obrigado, muito obrigado. Acho que eu vou lançar uma marca de camisas. Opa! Muito bem. E você falou no início, que eu acho fundamental, Vitor, da questão de aprender o tango, né, ensinar o tango, não pela forma. Né? Isso eu acho fundamental, não somente no tango, no samba, em qualquer dança de salão. Né? Isso tem muito a ver, eu acho, com você ensinar o aluno a entender o tango, né? Entender a técnica, entender como que ela funciona, para você proporcionar ferramentas para o aluno para que ele mesmo possa, né, até mesmo desenvolver os seus próprios passos e não ficar, né, colocando mais passos, mas não ensinar, né, digamos assim, ele a pescar. Né? Em vez de você ficar dando o peixe, você ensinar ele a pescar. Ou seja, você ensinar quais são os caminhos corporais para ele chegar no movimento e não fazer com que ele te imite. Né? Isso é fundamental. Né?
Exatamente, Jomar. Eu acho que assim, a cópia do passo é a coisa menos importante. Eu vou dizer que essa daí é a ponta da fila, Com é o que certeza. chega no final. Aham, É, eu digo que na cadeira da dança a gente tem várias outras matérias, né? Não basta você saber mexer o corpo. Primeira coisa que você tem que ter como bailarina é uma consciência do corpo muito grande. E essa aham, consciência ela pode se dar por várias vias. Você pode, através de uma respiração, de um trabalho de yoga, de alongamento, um trabalho de consciência do corpo, um trabalho de contato e improvisação, o aham. gyrotonic, gyrokinesis, facial fitness, e todas as técnicas que dão suporte para que você tenha um instrumento corporal hábil a se mexer, a Sim. movimentar-se e a desenhar no espaço movimentos diferentes sem sofrimento, sem uma perda de equilíbrio. Até eu tinha te sugerido nessa live, que eu tinha te falado assim, que eu gostaria de um tema que fosse desburocratização do corpo através do movimento, Que eu achei né? maravilhoso. Então, o que eu quis dizer com isso? É, Aham, se a gente. Eu posso contar uma historinha que foi uma vez que eu estava num desses dias em que. Sabe quando você acorda, que parece que você não saiu do box do banheiro, que você está com aquele box embaçado na frente, sabe que você está meio aham, truculento ainda? Eu estava aham, num desses dias assim dentro do meu carro, sabe quando você consegue só olhar? Tinha fechado o farol, eu conseguia só olhar a faixa de segurança, assim, com o olhar cabisbaixo, assim, taciturno mesmo, né? aham, E aí eu vejo os corpos passando, e aquela coisa que quando é uma coisa que está tudo igual, você entra numa certa banalização, é quase um mantra que você nem presta mais atenção no que está acontecendo. De repente atravessa um corpo na minha frente, totalmente desenvolto, solto, livre. Eu comecei a aham, vendo das pernas, eu fui subindo o meu olhar, quando eu olhei a cara da pessoa, eu falei, ah, eu conheço esse cara, é um bailarino do balé da aham, cidade e tal. aham. Foi lógico que o cara tem que andar desse jeito, né? Então, assim, o que me vem é que um corpo bem trabalhado é um corpo sem burocracia. É um Aham, corpo que ele está livre de amarras, que ele está livre de várias vias. Então, por exemplo, a gente vai, com o passar dos anos, ou mesmo dentro da nossa história, acumulando é, histórias e tensões e traumas, estresses nos tecidos do corpo, nas células. uhum. Esses tecidos eles vão virando epicentros de tensão. Então a pessoa começa, é como se você tivesse vários vulcões, né? E esses vulcões eles entram em erupção em determinado momento e desorganizam o teu corpo inteiro. Aham. Qualquer movimento que você faça, você vai acabar mexendo nesses epicentros. Então, toda vez que você vai se mexer, você está preso. Porque Uhum. algumas partes do teu corpo das quais você não tem consciência, ele não está hábil, não está funcional. Aham. Né? Uma política burocrática não é uma política funcional, né? Haja vista, né? Tudo que Não, estamos passando. uma analogia Né? perfeita. É. Então, assim, quanto menos burocracia você tem, mais rápido as coisas acontecem. Se você pegar a Uhum. Alemanha, por exemplo, os caras já estão ali atrás rastreando o começo de tudo, onde que foi. Pô, os caras estão superando, né? Então, esse Sim. tipo de desburocratização, esse tipo de objetividade, Aham. é, ele liberta, e ele traz novas informações. Então, se a gente encara o movimento como uma forma de libertação do corpo e através desse movimento sadio, ou seja, que você tem uma coisa que vá descontrair os seus tecidos, que você vai criar espaço nas suas articulações, que você vai trabalhar o seu equilíbrio. Disso vai fazer com que você centralize também emocionalmente, Aham. né? Não tirando o outro lado emocional, que às vezes precisa de um terapeuta, psicoterapeuta e tal. Sim. Né? Mas isso é uma das matérias. A Aham. outra matéria que a pessoa tem que saber é música. Se ele não entender de musicalidade, se ele não tiver um ouvido, não saber o que é um compasso, o que é um tempo, contratempo, um sincopado, se ele não tiver o ouvido aberto para seguir uma melodia, Uhum. para trabalhar aquilo, como que ele vai fazer? Então ele tem que ter esses rudimentos musicais.
Porque Aham. senão a pessoa está fazendo ginástica. Uma pessoa que Exatamente. está copiando o movimento sem ouvir a música, ela está fazendo ginástica, ela não está fazendo dança. É a Né? diferença entre executar os passos e dançar, né? É E essa. dançar. Aham. Né? É. E a outra coisa é você tá com tudo isso. Então você tem o seu corpo trabalhado, você tem uma musicalidade trabalhada, aí você tem que entender como é que funciona o movimento. Ou seja, você tem que entender de física. E aí entra Sim. engenheiro mecânico. É, Você e é tem que por... entender de aí é que você impulso. tem que. É aí que os alunos têm que procurar. Quando procurar um professor de tango, tem que ser um professor de tango com formação em engenharia mecânica. Isso é fundamental. Boa, Gilmar! Né? O Vitor vai continuar explicando aí, vai lá, de física, mas é perfeito, é isso aí, vamos lá. Então, dentro da física rudimentar, uma física newtoniana, não precisa nem entrar numa física quântica, você tem Aham, aí o sistema de alavancas, né, de impulsos. Então, como você usar, né, a força da gravidade ao seu favor. Como aham. você usar como se a força da gravidade te levasse o movimento de forma que se você estivesse numa montanha russa. Na montanha-russa você gastou energia para subir aquela primeira rampa, depois você está Sim, dançando depois vai embora. Aham. com a força da gravidade. É mais ou menos assim que um bom Sim, bailarino dança. Ele não tem que sim, ficar dando motor o tempo todo. Né? sim. Então, essa é uma outra característica da dança. Então, se a pessoa não entende, e uma coisa assim, até pode ser um engenheiro capaz de desenhar uma fórmula sobre isso, mas ele tem que ter vivenciado isso. Assim como um médico que estudou anatomia, mas ele não vivenciou isso no corpo dele, não é a mesma coisa. Uhum. Né? Uma coisa é eu Sim, ter a noção do que é uma face, do que são os tecidos, do que é músculo, e outra coisa é eu experimentar mover essas peças no meu corpo e sem mover-se a dúvida. partir delas. Sem Né? dúvida. E hoje em Aham. dia também já entrou assim vamos dizer assim, a dança e o trabalho corporal ele já chegou num nível da física quântica. O que seria isso? Né? Você tem na física quântica, eu não vou ficar, porque tem muita gente, até quando você fala assim, aquelas pessoas que não sabem nada do que é, e aí tem uma viagem que não está entendendo aquela coisa, isso aí é física quântica, né? Aham. Ou isso aí é não sei o quê, entendeu? Então, Aham. mas não, eu não estou falando assim, eu estou falando, como engenheiro, a gente estudou um pouco, a gente sabe um Aham. pouco disso, né? E uma das coisas é que na física quântica, você está em vários pontos ao mesmo tempo. Então aí entra esse terreno fascinante das fáscias, que Uhum. são esses tecidos que recobrem todos os seus tecidos musculares, que também recobrem os seus órgãos. Ou seja, além de ser tecidos que isolam esses outros órgãos, eles funcionam também como suporte, como movimento, como distribuição de carga e mais ainda, como uma network. Uma Aham, que network maravilha. no sentido de também emocional. Então, assim, tem uma quantidade enorme de inervação nas fáscias. As Uhum. fáscias, nós temos 80% da inervação está na fáscia superficial e profunda. Então, a Aham. dor que a gente sente no corpo não estão nos ossos e nas articulações, são nas fáscias. Tá? Que essa é técnicas do Rolfing, a técnica da Sim. fascia fitness, que vem vindo hoje em dia. O diarotônico e o diaroquinesis trabalham muito com isso também, além da Uhum. respiração do yoga. Né? Aham. Então, esse material todo, você trazendo no seu corpo, essa bagagem. Né? Outra coisa, por exemplo, a gente vai fazer uma dança que não é nossa. Então, professor de tango, eu não sou argentino. Né? Eu não sendo argentino, provavelmente o meu corpo vai ter um sotaque brasileiro ao movimentar-se dentro dos desenhos coreográficos do tango. Sim. Então, como é que eu posso, como brasileiro, me aproximar o máximo possível dessa cultura argentina? Estudando a Aham. história. Sim. Aí entra a história. Você começa a estudar, então você começa a entender como que o argentino pensa.
Uhum. Qual é a cultura dele? Porque a dança, você bem sabe, João. Os porquês de caminhar daquela forma, né? De sentir a dança daquela forma, isso é fundamental. Exatamente, porque a dança, na verdade, principalmente uma dança folclórica como o tango, como o samba, é a tradução do corpo daquele povo, Sim. né? De toda uma cultura que vem de séculos, né? De toda uma cultura de séculos. Então, para Uhum. você entender isso, para você se aproximar disso, você precisa saber um pouco de história. Aí, por Uhum. isso que eu digo que a última coisa que interessa é o passo. Exatamente. Né? Porque o Exatamente. passo, quando você vai fazer Uhum. o passo, se você já tem tudo isso, você Uhum. vai fazer o passo a partir do seu corpo. Então você é um Uhum. intérprete daquele movimento. Uhum. Agora, se você está copiando um passo, então você está fazendo uma coisa vazia. É a mesma coisa que Perfeito. você fazer só um desenho sem estar colorido, sem nada. Você está com aquela cópia, Uhum. aquilo lá não é teu. Se Uhum. aquilo não é teu, não tem a tua identidade, você não está dançando, no meu ponto de vista. Sim, e eu Entende? tô completamente de acordo. Maravilhoso, maravilhoso. E o tango eu considero uma técnica que ajuda demais também. Enfim, você falou sobre isso, tocou em alguns pontos, não somente para pessoas que queiram praticar outras danças de salão. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna particular que ela gostava de samba, ela queria fazer aula particular de samba, beleza. Chegou num determinado momento que eu falei para ela, olha, você quer evoluir mais no seu samba? Faça aula de tango. Aí ela me olhou, achou estranho, tá? Não, mas eu não gosto de tango e tal. Eu falei, não, ok, você não gosta de tango, faça aula de tango com o objetivo de melhorar o seu samba, só como, né, um remédio que você vai tomar, que você precisa passar por aquilo, né, para ficar melhor, né? Se é assim que era, foi a forma que eu encontrei para convencê-la, né? A E ela cloroquina. acabou, por aí. Enfim, foi a forma que eu encontrei para convencê-la, mas é porque realmente eu acredito muito nisso. Assim. Eu recomendo o tango para todos os alunos de todas as danças de salão, porque o tango ele traz uma consciência corporal, ele traz um equilíbrio, ele traz um nível de conexão com o par, né? Uma elegância, uma postura que você não encontra em outras danças. Me desculpem os professores de samba, de bolero, de zouk, o que quer que seja, né? Cada dança tem as suas virtudes e tudo mais, mas o tango ele traz um apuro técnico, uma fineza, né, de detalhes ali, de conexão com o par, por características que o tango tem que são diferentes de outras danças. Né? A começar que o tango não é uma música rítmica, né? Como, por exemplo, uma salsa, um samba, um forró, que você tem ali aquela pulsação presente o tempo inteiro. Então, como é uma música muito mais complexa do que as outras, e o tango, como dança, ele te dá uma liberdade enorme de fazer os mesmos passos em ritmos diferentes, né? Você precisa de uma conexão, de um equilíbrio muito mais apurado, né? Fora a liberdade que o tango tem, assim, que em qualquer momento, em qualquer lugar que você tiver, você pode ir para qualquer lado. Né? Então você pode, em qualquer momento que você tiver, você pode ir para frente, para trás, você pode parar, você pode parar. Né? A pausa, isso é lindo no tango, né? A pausa, o respirar é dançar. Né? Então, assim, o tango, mesmo para quem não gosta, eu recomendo, olha, né? Dance, porque isso vai te ajudar nas outras danças. E muita gente ainda tem o tango, assim, ainda é um tabu, eu acho, para muita gente, né? Essa coisa de que o tango é muito difícil. Né? Eu considero que o tango, ok, pode não ser a dança mais fácil do mundo para você dançar, mas o problema é que eu acho que as pessoas têm essa imagem do tango ainda, muitas pessoas, o tango show, o tango coreografia. Né? Sendo que o tango de salão, o tango social, ele é tão simples quanto, ele é tão... digamos que o tango, assim como, por exemplo, o Lindy Hop, as pessoas olham o Lindy Hop e falam assim, nossa, mas eu não vou dançar Lindy Hop porque eu não vou conseguir fazer essas acrobacias. Ora, você pode dançar Lindy Hop fazendo acrobacias, ou você pode dançar Lindy Hop sem nenhuma acrobacia. Né? O tango também, ele é uma dança acessível a todas as pessoas. Né? Ele é possível de dançar com movimentos muito simples, e ele é possível de atingir uma complexidade e até mesmo movimentos acrobáticos. Né?
É verdade, Gilmar. Como você bem falou, o tango é, acima de tudo, conexão. Sim. Tá na história dele, né? Então, se a gente pegar a pré-história do tango um pouco, quando estava ali ainda aquele caldeirão rítmico, que não se sabia exatamente o que que era ainda, mas a gente tinha nesse caldeirão praticamente o candombe, né? Uhum. Uruguaio, de origem africana, que é super chão, terra, essa coisa do afro, essa relação do afro com a terra. A gente tinha a milonga, que já existia, então também tem essa coisa que vem do negro, dessa coisa africana, mas também a gente também tinha a habaneira, que também é de origem espanhola, mas teve esse, Aham. esse vai e vem entre Cuba e Espanha, né? Aham. É, e aí também a gente tinha o tango espanhol, que era aquele tango flamenco, que era aquele tango Aham. em quatro, que era um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, que era bem coisa. Eu dançava flamenco, então por isso eu posso te falar com propriedade como é que era o Aham. tango, né? Sim. E então, essa ainda lá, eu estou falando de 1880, final do século XIX, comecinho lá do século XX, onde você tinha esse caldeirão rítmico borbulhando, e o tango ainda não estava definido, como que era. Mas quando ele surgiu e foi surgindo, foi justamente quando houve a imigração, uma forte imigração por parte dos europeus para a América do Sul. Eu estou dizendo América do Sul porque também veio para o Brasil, mas também foi Aham. para o Uruguai e também foi para a Argentina, né? E eram imigrantes que estavam, vamos dizer assim, só para situar, a Europa estava numa grande recessão, era um pré-Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. A gente sabe muito bem que as guerras elas surgem de recessões econômicas violentas e a Sim. guerra acaba sendo uma desculpa para alguém conseguir se eleger, né? Aham. Sem A dúvida. história sempre se repete, né? Aham. E só que quem que sofre? Sempre a população humilde. Então, essa população humilde europeia, eles se viram obrigados a imigrar para outro país onde eles tivessem uma possibilidade maior de vencer na vida. E nesse mesmo período, a Argentina estava passando por uma forte desenvolvimento econômico, agropecuário, Uhum. né? Eles eram um dos maiores exportadores de carnes do mundo nessa época. Então eles estavam fazendo muito dinheiro, mas muito Aham. dinheiro. E eles precisavam de mão de obra, já não existia mais a escravidão. Então, esses imigrantes vieram para trabalhar nessa lavoura, vieram para trabalhar na agropecuária, né? Mas é assim, gente que veio de navio sem condições de passagem de volta, deixando família para trás, na maioria homens jovens, Aham. né? Então você imagina quando começou assim 1900 e pouco, para você dar uma ideia, 1908, Buenos Aires tinha 300 mil habitantes. 1914 tinha 1,5 milhão de habitantes. Ó, ah, Pra você dar uma ideia da quantidade de de imigrantes. imigrantes que Aham. veio, né? Então, esses imigrantes deixaram para trás a sua cultura, a sua família, a sua mulher, seus filhos. Alguns vieram com mulher e filho. Esses imigrantes vieram para morar, claro que para trabalhar, mas chegaram numa condição paupérrima. Então foram morar onde? Nos conventígios, que são os nossos cortiços de hoje em dia, né? Que Aham. existe até hoje os conventígios lá em Buenos Aires. Então, assim, uma condição muito precária, uma falta de higiene, saudades da família. Isso criou o quê? Uma nostalgia, uma melancolia muito grande nesse povo, Uhum. né? Nesses imigrantes. E o tango, se a gente pegar os autores de tango, eles são esses imigrantes. É uma italianada danada. Canturi, Exatamente. Canaro, Aham. Contrussi, Di Sale, Pugliese. É uma italianada que não acaba Aham. mais, né? Sim. Então, vieram principalmente os italianos e os espanhóis. Tá? Vieram outras raças também, mas vieram principalmente italianos e espanhóis paupérrimos, né? Aham. Alguns mais abonados, muitos desses se transformaram na classe alta argentina. Esses imigrantes atualmente são a classe média argentina, então, quer dizer, eles conseguiram um certo patamar na vida, Sim. mas naquela época eles estavam sofrendo. Agora, você imagina, numa época que tinham de 10 a 12
homens para cada mulher. Sim. Né? É. E que a diversão, nós estamos falando de gente sem dinheiro. Aham. Então, esse pessoal, ele tinha um dinheirinho para ir nos prostíbulos, que eram de prostíbulo ainda de quinta categoria, que se chamavam peringundins. Perigundinhos. Né? E esses prostíbulos tinham um showzinho lá com uma bandinha, tinha umas moças que eles podiam dançar, né? Aham. E depois outros serviços. Mas nós estamos falando de uma época que para o cara chegar num lugar desse, eram 3 dias a cavalo. Aham. Ou a pé. Então não é que o cara ia dar uma rapidinha e ir embora, entendeu? Ele ia para lá Tinha que aproveitar, né? aproveitar a história, Aham. né? Então, você imagina, o cara não tinha dinheiro ainda, né, Gilmar? Às vezes ele tinha dinheiro para Aham. tomar uma coisinha, né? Um absinto ali, ou tomar um... Ou tinha as fichas que eles dançavam, que se chamava latas, né? Essas mulheres, elas davam as fichas para os homens. Esses homens compravam essas fichas, eles davam para as Uhum. mulheres. Às vezes ele tinha o direito a dançar um tango com aquela mulher. 3 minutos com aquela mulher. Uhum. Você acha que na hora que ele ia dançar aquele tango, que o cara não abraça uma mulher faz tempo, né? Você acha que ele ia fazer um abraço qualquer? A primeira coisa que ele ia fazer é pegar aquela mulher e abraçar para Aham. valer, né? Para Aham. sentir aquele corpo, né? Então, o tango, ele nasce desse abraço, entre aspas, desesperado, né? Olha Desse que abraço, maravilhoso. Olha que maravilhoso. Desculpa desse te abraço interromper assim. melancólico, Não, né? eu acho tão maravilhoso, desculpa te interromper assim, né? Você Imagina. entender os porquês, né? Quer dizer, a pessoa às vezes ela vai fazer aula, ok, o abraço é assim, e o professor, é assim porque é assim. Não, olha que maravilha que é você entender as razões disso, né? Outro dia a gente Exato. teve um bate-papo maravilhoso, o Vitor foi um dos convidados, pena que foi muito rápido, né? E agora a gente está com um curso de História das Danças de Salão, quem quiser mais informações tem aí no nosso Instagram, e depois nós vamos estender isso. Então agora é a História das Danças de Salão geral, mas depois nós vamos fazer História das Danças Brasileiras, das danças portenhas, e vamos seguir. Mas eu te interrompi, continua, você estava no abraço que... Então, e aí esse abraço, quando eu dou aula, eu falo que o abraço é a base. Então, se eu tivesse que fazer um desenho de um prédio do tango, eu faria um prédio de ponta cabeça. Porque o alicerce do tango começa no abraço, Aham. começa na conexão. O seu movimento começa em cima. A Uhum. sua intenção, apesar do seu movimento do corpo sair dos seus pés, passar por todo o seu corpo, chegar nos seus braços, e desses braços vão transmitir para uma parceira, e a parceira vai devolver, né? Porque vai passar pelo corpo dela, chega até os pés dela, e dos pés dela aquilo volta para você. Então é um vai e vem circular que vai acontecendo através do abraço. Aham. Então, a base de tudo está no abraço. Se você não abraça bem, o abraçar bem não é abraçar apertado, cuidado, hein? Sim, Porque muita sim. gente interpreta que é abraçar, pegar, apertar a pessoa. Não, não, não. O abraçar bem é você conseguir ter um abraço, primeiro, gostoso. Sim, Um bem abraço que a dama se encaixado, sinta né? bem. Aham. Segundo, que você não tire a dama do eixo. Tá? Aham. Terceiro, que o seu abraço não invada e não seja demasiado. Ou seja, você querer marcar 100% das coisas. Não, não Sim, isso é sim, antigo. Não sim, existe muito mais isso. antigo. Né? Aham. Então, é um abraço permeável. É um abraço que eu trocaria o abraço pelo diálogo. É um diálogo através dos corpos que estão abraçados. Né? Então, a base Perfeito. do tango começa toda aí. Eu me lembro quando eu fiz as primeiras aulas de tango em Buenos Aires, que eu escutei aquela frase: tango se baila desde o pecho, desde o coração. E eu lá, bailarino, né? Jovem, ansioso para aprender um monte de passo, e o passo. Vamos lá, e o passo. É Né? assim mesmo, né? E hoje, depois de Aham. 30 e cacetada anos nessa história, eu falo a mesma coisa. O Aham. tango se baila do coração, se Aham. baila através do peito. Né? Aham. Então é isso. Eu também quero aproveitar, Gilmar, para fazer uma propagandinha todas as Claro. segundas-feiras eu estou fazendo uma palestra de tango, da história do tango, com a turma lá dos nossos alunos, e estão todos convidadíssimos a entrar nessa palestra.
Acontece todas as segundas-feiras, das 8h30, são 2 horas de palestra. Eu passo dias preparando. Eu chego na segunda-feira, já tem. Agora nós vamos entrar, nós estamos já nos anos 30. Eu estou entrando lá em Gardel e Discépolo. Que E legal, que também já legal. na turma decariana, né? Aham, Então a gente tem essa. E também as lives que está acontecendo com a Margarete, que a gente faz todas as quintas-feiras, às 4h30 da tarde. A gente está falando aham. sobre a nossa carreira. E agora a gente está chegando na parte das turnês que a gente fez para a Europa, né? Que legal, que legal. Olha, contando a história aí dessa parceria, que bonito, muito bem. Bom, e tem um aspecto do tango também, que alguém até comentou aí, que eu acho fundamental da gente citar, né? Aliás, alguém tinha perguntado aí, só respondendo, as nossas lives todas vão para o nosso YouTube, então o pessoal que perdeu a live, que entrou depois, quer recomendar para alguém, a partir de amanhã ou depois de amanhã vai estar no canal da Mimos Escola de Dança no YouTube e também vai estar, agora fica no IGTV aí do Instagram. Então as pessoas podem rever e recomendar aí para quem quiser, né? Mas é um aspecto do tango que muita gente procura o tango, né, como terapia, porque para mim uma das coisas mais maravilhosas que tem para você trabalhar a ansiedade, né? Dançar tango com ansiedade não funciona, né? Então você vê transformações incríveis de pessoas que, quando começam a dançar tango, né, se transformam em outras pessoas, porque elas são obrigadas, né, a ir para um outro estado de consciência até, né, enfim, porque para você atingir esse nível de comunicação, de condução, num curso que eu dou de criatividade e liderança, eu falo disso. Eu acho que no tango a gente exercita muito isso. Antes, a gente utilizava a palavra comando. Depois, a gente passou a utilizar a palavra condução, então já foi uma grande evolução. E hoje, eu acho que o ideal não é nem comandar nem conduzir, mas é convidar, né? Ah, que lindo. Quando você convida a parceira a ir junto, ela pode aceitar ou não. Ela pode Ou aceitar, não. mas com restrições, né? Eu aceito, mas eu não Uhum. vou agora, não, eu vou depois. Né? Então aí vira realmente esse diálogo. E eu acho que o tango é uma das danças que mais nos proporciona isso, essa possibilidade da gente exercitar não o comando, nem a condução, mas principalmente assim, o convite, né? O estar junto. Né? Nós Isso que temos. Pode falar. Não, Pode isso que falar. você falou é maravilhoso, Gilmar, porque realmente o nível de ansiedade é inversamente proporcional a você conseguir conectar-se. Às vezes a gente está ansioso, por exemplo, você perdeu a chave do carro e você está Uhum. atrasado para sair, e você não acha a bandida da chave. E aí, Uhum. quando você vê assim, a chave estava no chão do teu lado, né? Então você tropicou na chave várias vezes e não Uhum. viu. Então, a Exatamente. ansiedade é isso. Para se dançar bem, a gente tem que estar muito calmo. E aí Uhum. também entram as técnicas de respiração, Sim, muita sim. respiração. Sem E a dúvida. mulher, para ela ouvir a marca, para ela sentir a marca, ela tem que estar muito mais calma ainda que o homem, mas muito mais Exatamente, calma. exatamente. É isso aí. Bom, o Instagram já me avisou aqui que nós temos menos de 2 minutos. Eu queria, sim, te agradecer enormemente. Mais uma vez, eu aprendi muito aqui com você. Eu tenho certeza que o pessoal todo que está assistindo aí também aprendeu muito, né? Convido aí as pessoas que ainda não conhecem esse braço aí da Mimos, que é a Mimos Digital, né? Quinta-feira a gente teve uma aula, ontem a gente teve uma aula deliciosa com professores parceiros aí da Mimos Digital, lá de Madrid. Então essa é a vantagem desse momento, né? Então os nossos alunos, os alunos da Mimos, fizeram aula ontem com o professor Joel Palacios, que é um cubano maravilhoso, que trabalha em Madrid, com a professora Silvia Sanches, trabalharam com a gente salsa e bachata ontem. Enfim, temos as aulas teóricas, que agora está tendo curso de História da Dança, depois vão vir outras, e depois outras, muitas, muitas mais. Vitor, muito Jomar, obrigado. 50 segundos para você terminar. Vai lá. eu te agradeço imensamente, é um prazer inenarrável falar contigo. É assim, eu gostaria muito de ficar meses conversando contigo, porque a gente tem muito assunto a trocar. Você é um cara bastante inteligente, um ótimo coreógrafo. Eu admiro o seu trabalho de Obrigado. carteirinha. Sempre divulguei muito o seu trabalho, porque você conseguiu levar
a dança de salão a um nível artístico, Obrigado. coisas que você realmente é um dos poucos que conseguiu fazer isso com a dança de salão, né? Obrigado. Então eu admiro muito o seu trabalho e espero ter outras oportunidades da gente ter outros encontros e fazermos coisas juntos realmente, porque é um Vamos prazer lá. assim, muito gostoso trabalhar contigo. Assim, foi Teremos. assim, um papo gostoso mesmo. Tá Um bom? beijo para todos. Valeu, Beijo a pessoal. todos. Valeu.